Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no E-Commerce na Prática. Bruno de Oliveira aqui. Hoje eu estou com uma convidada ilustre, Camila Farani. Seja muito bem-vindo ao E-Commerce na Prática. Para quem ainda não conhece a Camila Farani, acho bem difícil alguém não conhecer ela. A Camila era Shark Tank, né? Passou 7 anos, né? 6 temporadas. 6 temporadas no Shark Tank. Hoje ela faz parte do grupo de investidores da Nuvem Shop, é membro do nosso conselho de marketing e growth e vamos bater esse papo. Camila, então, galera, a gente é sócio, né, Bruno? A gente é sócio, obviamente, né? Então, assim, é isso aí, galera. Bom, qualquer dúvida que você for tendo, vai deixando no comentário aqui embaixo, que o nosso time, cara, vai responder todos os comentários. A gente é bom nisso. Camila, uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Vou começar perguntando sobre Shark Tank, já deve ser meio que padrão para você, né? Essa sua capota, ela é adaptável ou ela só serve para um determinado tipo e tamanho? Cada uma seria para um veículo. E qual o impacto disso na tua produção? Então eu ainda não sei, Camila, porque eu não cheguei nessa fase. E eu sempre tenho dúvidas sobre os bastidores, né? A gente vê uma série de negócios, de modelos diferentes lá, e a maioria não são negócios ligados ao varejo, né? E que é a nossa grande parcela de clientes aqui no E-Commerce na Prática. Fala um pouquinho desses bastidores, como é que funciona para um candidato chegar lá no programa, né? O que vocês costumam avaliar, se é o negócio, se são os números, se são os empreendedores e como é que funciona. Depois a gente vai perguntando mais coisas, mas vamos começar por aí. Enfim, gente, prazer estar aqui. Eu estou muito feliz aqui de estar do lado do meu sócio, mas o mais importante, estou muito feliz de estar na maior plataforma de ensino de e-commerce. É América Latina já? América Latina e mundo, né? Latina Não tem, e mundo. Então, o Shark Tank, como é que você chega no Shark Tank, né? Então ele abre inscrição todo ano, né? A gente tem aí uma média de 4, 5 mil inscritos, né? Por temporada? Por temporada, né? E aí passa por um processo de curadoria interna, né? Uma curadoria empreendedora também. Nós, Sharks, viu, gente? Todo mundo acha, vocês sabem o negócio antes. Não, a gente não sabe, porque... Vocês não fazem parte da curadoria? Não, a gente não faz porque, imagina, é um reality show. Então, o reality show é aquela coisa, eu perder aqui, olhar pra você e falar, não, mas isso aqui eu não entendi o que você falou. E a gente não é... Não ia ter aquela surpresa, né? Exatamente. E eu acho que o grande mote de um reality show são as coisas inusitadas, são as coisas inesperadas. Você sabe por que você não vendeu? Porque o teu cliente, ele ainda não viu o valor. Então, quando não viu o valor, quando você não entrega valor o suficiente, eles vão brigar por quê? Por preço. Então eles passam por uma curadoria e aí você vai para uma média de 12 a 14 episódios, né? Por temporada. Por temporada. A gente analisa, em média, ali 8 a 9 pitch. Eles ficam quase 40 minutos, 1 hora falando e ele vai para a edição a 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, né? E o que acontece? Quando a gente está ali no Shark Tank, é igual você estar numa mesa com um investidor. Você está conhecendo pela primeira vez aquele investidor. Então você tem um aperto de mão, você faz um commitment, né? Você assina e depois você tem mais 6 meses para fazer as diligências do negócio. Depois que vocês combinam lá, ainda vai para um due diligence. Ainda vai para due diligence, né? Para analisar números, estratégia, o que pensa de crescimento, modelo de negócio, se a gente tem fit, que é o mais importante, né? E o que a gente analisa? O que eu analiso ali na prática? Imagina, né, Bruno? Você está conhecendo ali o empreendedor pela primeira vez. Ele entra com aquela música tocando, porque aquela música fica tocando. O Alexandre foi esperto na hora de inventar o produto. Por isso, seu único objetivo é convencer os tubarões a viajar com ele. Vamos torcer para ele não se perder nessa estrada, né? Passa muita coisa na minha cabeça. Imagina, assim, você vê um programa que eu tô sorrindo, daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco eu tô sério, daqui a pouco eu tô pau da vida. Porque o que eu tô analisando ali no primeiro é o quão fascinado ele é pelo negócio dele. Ou se ele tá ali meramente, seja para aparecer cumprindo no show, tabela. Entende? Então o mínimo que ele precisa apresentar ali é uma clareza de números, é uma objetividade de onde ele quer chegar, qual é a estratégia dele de crescimento, se ele conhece bem o mercado que ele está falando, se ele sabe falar sobre gestão de time, como é que ele construiu e o mais importante, como é que ele é resistente à frustração. Como é que ele vai suportar as pancadas? É isso. Cara, assim, faz todo sentido, né? É o que a gente sempre passa dentro dos treinamentos, né? A gente sempre gosta de colocar... As pessoas, às vezes, elas acham que
é bullshitagem a gente falar sobre mindset, né? Mas, cara, não é. A vida do empreendedor não é só o palco, não é só a parte dos benefícios, não. Pelo contrário, na maior parte do tempo a gente está tomando pancada e suportando, né? Se você não tem a mente preparada, você não suporta. Né? Fantástico, cara. Assim, eu adoro o programa e uma coisa que eu tenho curiosidade, além dessas coisas que eu perguntei, assim, quando surge um bom negócio, ali, vocês veem que aquele negócio é bom, que o cara é apaixonado, aquela disputa entre os sharks, aquilo ali é real mesmo? Muito. E tem uma coisa engraçada, que é quando um empreendedor, assim, tem empreendedor que ilumina, né? Quantas pessoas você já conheceu na vida que, cara, você fala, a pessoa chegou, fulano chegou, parece que ele ilumina o ambiente. O empreendedor é a mesma coisa. Um holofote ali em cima dele. Ele tem tanta energia, ele ama tanto aquilo que ele faz, né? Assim, você vê você falando sobre e-commerce, cara, você vê o amor que você tem. Você vai falar sobre educação empreendedora, cara, eu amo isso que eu faço, né? E o empreendedor é a mesma coisa. E isso não tem como não se envolver, não tem como o Shark não se envolver. E aí, eu começo a ficar nervosa. Mas ninguém diz que eu tô nervosa. Eu falo assim, você sabe mesmo que nesse momento eu tava nervosa. Eu falo, cara, como que eu vou levar esse empreendedor? Né? Porque a gente sabe, a gente fala, cara, vai ter tapa aqui, vai ter briga de tapa. E tem uma coisa que é engraçado, quando você começa a falar de todos os Sharks assim, muito rápido, e todo mundo falando muito ao mesmo tempo e rápido. Já viu que tem interesse, né? Já viu que tem interesse, né? Então, assim, é super real e é gostoso, né? Porque a gente é competitivo, né, Bruno? Sim. Nós empreendedores, né? A gente precisa dizer, né? Nós somos competitivos, né? Então, assim, é super real e é super saudável, assim, pro programa como um todo, né? Às vezes os empreendedores, eles ficam... Meio desnorteados. Eles ficam desnorteados. Porque no final das contas, você tem uma proposta parecida, eles acabam tendo que escolher entre o Shark e o outro, né? E assim, acho que o pior não é nem dizer o sim, mas o dizer o não pro outro. Shark, né? É isso aí. Porque você vai... É a mesma coisa que fazer um M&A. É isso aí. Né? Você às vezes tem duas empresas interessadas, você vai escolher uma, mas como é que seria com a outra, né? É legal, muito bom. Mas no fim são as decisões difíceis que vão dizer que fazem diferença na nossa vida, né? Não tem dúvida disso. Ô Camila, aproveitar que a gente estava falando de mindset, e assim, o teu posicionamento nas redes sociais, principalmente ultimamente, ele está muito voltado, você está dando muita atenção para a mente do empreendedor. Né? Porque, assim, por mais que a gente tenha uma mente preparada, né, e assim, consiga suportar as pancadas, já esteja em um outro momento, a gente começa, sei lá, a questionar tudo em alguns momentos, né? É isso. Como é que você tem encarado isso? Se você já passou por um momento assim, e o que você tem transmitido aí para os empreendedores que estão mais próximos de você? Bruno, eu vou te dizer, eu passo isso a todo momento. É que eu costumo dizer assim, eu tenho medo todos os dias da minha vida, porque o medo ele é um mecanismo biológico, né, do teu cérebro para prevenir, por exemplo, que você pule de um prédio, né? Então o teu cérebro está sempre tentando te manter na zona de conforto, porque ele quer gastar menos energia e porque ele remete lá aos primórdios do início da humanidade, onde a gente era perseguido pelos animais. Mas eu não vou entrar muito nisso, não. Mas é importante dizer o seguinte, você vai sentir medo, você vai se sentir inseguro. Isso é normal. Isso é normal. Mas uma coisa importante, toda vez que isso acontecer, e é por isso que eu tenho falado muito sobre isso, porque eu tenho recebido muitas coisas ligadas a comportamento e menos técnica. Imagina. Então veja, toda vez que você estiver diante de uma situação que você estiver inseguro, com medo, faz duas perguntas. Uma é, qual o pior cenário que pode me acontecer? E a segunda pergunta é, se eu tirasse o medo e a insegurança dessa equação, eu tomaria essa atitude, sim ou não? Essas duas perguntas, assim, elas salvam vidas, salvam negócios, salvam decisões. Sim. Né? Basicamente é o cara pensar, se der errado. Exato. Né? E aí, se tudo der errado, o que eu faço? Eu faço. O que eu faço? O que vai acontecer? O que eu faço? Porque ele tira aquela tua ansiedade. Sim. E ele já começa a imaginar o quê? Um plano B, um plano C, um plano D e um plano Z. Você quer dar certo? É óbvio que você quer dar certo. Mas você vai dar errado algumas vezes. Você vai falhar. Inclusive, quem dá certo, um negócio que dá certo, ele é composto de uma porção de coisa que deu errado. Exatamente. Galera, tem que se preparar para isso, não tem jeito. Nem tudo vão ser flores. Não existe esse negócio, sabe? Nem tudo são flores. No mundo dos negócios, então, amigo, é uma ilusão você pensar que trabalhar com o que você ama vai te fazer gostar de tudo que você faz. Né? Que é um mito, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente que é empreendedor pé no chão, assim, de gastar sola de sapato, né? Eu costumo dizer, gente, vocês estão me vendo aqui, cara, mas às vezes eu falo, você não tá tanto no stories. Eu falei, porque eu tô no meio de reunião o tempo inteiro, eu tô com o meu time, eu tô isso, eu tô...
Ou às vezes eu estou em meio de informações confidenciais, eu não tenho como ficar ali gravando o meu dia. Não dá pra fazer stories o tempo inteiro. Não dá pra fazer. Não. Mas ao mesmo tempo, Não, é assim, um ponto importante sobre esse lance, assim, eu também faço poucos stories, né? A rotina de um líder de negócio, ela não é glamurosa nem um pouco, né? É reunião o tempo inteiro. A maioria das coisas, gente, estou fazendo uma reunião. Estou fazendo uma reunião, gente, estou resolvendo um problema aqui. Cara, assim, não dá, né? Então não é aquela história de você estar... aqui a gente está no evento, tem muita coisa para mostrar, é legal. Mas a rotina do dia a dia, ela é muito mais complexa do que parece. Muito mais. Então, assim, eu acho que a principal dica que eu posso falar aqui é o seguinte: não acredite em tudo que você vê. Eu acho que é importante controlar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, porque parece que está todo mundo bem rico. Não sei se vocês já viram aquele meme, né? Que rola no próprio Instagram, dizendo assim: vem cá, se o Instagram acabasse a tua vida de rico, como é que ficaria? Muita gente ia ter problema. Mas isso acaba influenciando as outras pessoas, sim, né? total. Então você vê aí os níveis de ansiedade aumentando, eu acho que é importante dizer isso. Eu costumo dizer, todo mundo sempre falou do mundo VUCA, eu falo do mundo funny, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Sim. Mas sabe uma parada que eu acho que piora ainda mais, o empreendedor tem que ter muito cuidado, principalmente com rede social. Assim, tem muito conteúdo bom na internet, Sim, isso aí não tem dúvida. Mas o empreendedor ele precisa escolher as referências dele. Sem dúvida. Os mentores. Exato. Porque, cara, às vezes com referências erradas, por mais que seja uma pessoa que está te entregando um conteúdo que pode estar te ajudando em algum momento, às vezes essa pessoa está te mostrando uma coisa que não é real. E isso acaba te frustrando, principalmente naquele momento que você está para baixo. Né? Perfeito. E veja, a gente aprende muito mais na dor. Você não tem como ter uma vida onde você não vai lidar com as frustrações e não vão ter as variáveis dolorosas, porque elas vão existir. E eu tenho puxado cada vez mais. A pandemia, que obviamente foi um pico agudo, né, onde a gente teve a questão sanitária muito forte, muitas mortes, mas ela trouxe uma lição mais importante. Ou você olha para dentro, ou você olha para dentro, ou você não sobrevive. Sim. E o mais importante, assim, quer viver no mundo dos negócios, tem que ter estômago. Total. Muita coisa mesmo. Assim, o tempo todo. Isso aí. Ainda complementando esse assunto, né? O empreendedor, cara, acho que pode estar se identificando com o que a gente está falando. Mas uma coisa que eu identifico, principalmente com os alunos que eu converso, assim, galera que está começando principalmente, né? Às vezes esses medos que a pessoa tem, que acabam impedindo a pessoa de tomar decisão, são alimentados pelas pessoas mais próximas que ele tem. Família, amigos, aquelas referências que não são referências de negócio, são referências de vida. Como é lidar com isso? Eu vou dizer, eu faço escolhas deliberadas com quem eu quero conviver e com quem eu não quero conviver. Porque tem uma coisa que é muito importante, a gente não pode com o que é do outro. Então, o Bruno, ele teve as informações, a criação dele, os valores dele, eu tive outra, a Camila teve outra, você teve outra, seus pais tiveram outros, seus amigos, seus avós. Então, muitas vezes eles estão ali transportando a insegurança deles, e não quer dizer que eles não torçam por você, acho que é importante dizer isso. Mas é a insegurança deles. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma grande fonte de inspiração pra mim. Mas toda vez que eu fazia um negócio, ela falava assim: Camila, olha, Camila, você tá indo longe demais, Camila. Ih, Camila, isso aí não vai dar certo, não. Aí toda vez que ela falava que não vai dar certo, eu falei: eu vou lá. É o medo de você quebrar sua cara. É o medo, assim, e era o melhor que ela estava dando por mim. Isso não quer dizer que ela queria o meu mal. Porque ela falou: se a Camila quebrar a cara, ela vai sofrer. Eu não quero que a minha filha sofra. É isso aí. Aquele instinto protetor, né? Exato. Por um outro lado, eu acho que assim, tem um outro tipo de pessoas que muitas vezes assim, a gente só pode o que a gente tem dentro, né, Bruno? Sim. Então, se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente está frustrado, se a gente muitas vezes não está num momento de vida que não está legal, está tudo dando errado, como é que eu vou te oferecer uma coisa boa se eu mesma não estou bem? Não dá. É impossível. Entende? Então, assim, é você fazer essas escolhas, assim, e são escolhas difíceis, tá? Isso não quer dizer que você vai deixar de gostar. Eu tenho amigos meus de infância que são maravilhosos. Mas a forma de pensar já mudou tanto, assim, que a maior parte do tempo. A maior parte do tempo eu não vou conviver. Isso não quer dizer que eu não fale com a pessoa, que eu não gosto da pessoa, na rua, que eu não vou encontrar a pessoa e que eu não vou ficar feliz. Mas a intensidade da convivência, ela mudou. Sim. No meu lado, a mesma coisa, assim.
grande parte das pessoas que eu convivo diariamente são pessoas que eu trabalho ou que tem algum tipo de relação ligada ao trabalho. Não, e a gente fala só com quem... É impressionante, né? Assim, a gente, empreendedor, a gente vive, que é uma coisa boa e é um problema, mas a gente só gosta de falar com quem entende de negócio, A né? gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Às vezes eu me sinto... Você se sente assim também? Direto. Cara, eu falo... Minha esposa que fala pra mim assim, cara, você só fala de negócio, assim, é legal e tal, você gosta, mas tem que às vezes conversar sobre outras coisas e tal. Porque quando às vezes eu tô numa rodinha que ninguém tá conversando sobre isso, eu fico calado. Aí a gente acha que o papo tá chato, não é legal, não, assim, a gente tá ficando antissocial. Pois é, assim, não é que o papo esteja chato, eu tô sem assunto, eu não entendo nada sobre aquilo ali que tá sendo falado. É bem isso. Mas é complicado. Viu assim. como é que é bom a gente conversar com outros empreendedores, entendeu? Porque a nossa loucura, a gente entende a nossa loucura, né? É isso aí. Ô Camila, pra gente complementar esse papo que a gente está tendo aqui, e aí puxando aquele gancho que eu abri lá no início, né? Existe venture capital, existe investimento anjo para varejo, para e-commerce? Como é que está esse mercado e se você investe nisso? Olha, sim, assim, eu sou investidora, né, sócia, somos sócios, né? E a Nuvem, ela é a plataforma para montar e-commerce, né? E sim, existem investidores e sim, existem venture capitalists que investem em varejo sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que não só falar do segmento, mas é importante falar como que você apresenta isso. Né? Tratar o teu negócio como uma solução Tratar o seu e não como um balcão de loja, né? Porque veja, você pode vender uma água, você vende uma coisa tangível, mas no fim você vende um benefício. Qual é o benefício? É a pessoa poder se alimentar e sobreviver de um líquido, né? A grosso modo dizendo. Então, no fim, isso para o investidor, é claro que o investidor analisa assim, a indústria, é claro que ele analisa, é claro que tem investidores mais específicos para o varejo, aí você tem moda, você tem alimento, você tem tecnologia, enfim. Cosméticos, mas no fim você vende um serviço. Então, muitas das vezes, aquele investidor que não olhava para o varejo, quando ele começa a entender como é que é a tua percepção do que é varejo, ele muitas vezes ele muda de opinião, porque eu mudei de opinião. Entendi. Eu aprendi muito. Então, assim, vai ser muito mais fácil se você vender um produto que transforma o mundo. Né? Que transforma o mundo, que está gerando alguma transformação, alguma mudança. Se você vender commodity, aí é meio difícil captar um investidor, né? Assim, né, eu, por exemplo, eu sou investidora da Cat My Pet, né, não é produto com foco em pet, ela tem produtos específicos, né? Primeiro para gatos, hoje, na verdade, com a pandemia, ela começou a focar muito no segmento sanitário para pet e para o dono de pet. Então, você vê, ela não se comoditizou. Sim, está se diferenciando o tempo inteiro. Ela está se diferenciando o tempo inteiro. Então, sim, imagina eu como investidora se eu não vou querer investir num negócio desse. Eu acho que isso é uma dica importante para você que está assistindo a gente. O Bruno deve falar isso muito, né? Mas a commodity é você ser igual a todo mundo, né? E, obviamente, se você quer ser diferente, você precisa ter estratégia diferente. É isso aí. Gente, o papo foi incrível, mas o nosso tempo aqui tem um certo limite. Espero que vocês tenham curtido. Camila, muito obrigado pelo papo. Espero que você volte mais vezes aqui. E a gente tem um podcast marcado. Né? Em breve a gente vai bater um papo no podcast, depois vocês ficam sabendo de tudo. Qualquer dúvida que ficou, galera, coloca aqui embaixo, deixa um like, comenta se você gostou. Se você quiser saber alguma coisa além disso daqui, a gente vai responder tudo que a gente pode. Tudo que a gente não conseguir, a gente pergunta para a equipe da Camila e depois complementa aqui. Maravilha. Camila, pessoal, como é que prazer você estar te aqui, encontra? hein? Olha, Instagram, não tem erro, gente. Instagram, LinkedIn, é tudo Camila Farani. Ou contato@camilafarani.com.br. Ou pede pro Bruno. Qualquer coisa pede para mim lá no Instagram. Obrigado, Camila. Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Valeu.